Bom, pessoal, estamos em mais uma conversa sobre o Código Civil Digital, né, que é uma atualização do Código Civil, projeto de lei número 4 de 2025, né, uma dissidência lá da playlist de atualização do Código Civil Digital e o início de uma playlist própria. Estamos aqui com o Dr. Igor Mascarenha, vai nos trazer a sua abordagem. Ele nos contou aqui em off uma informação muito relevante, né, de que ele trabalhava na imprensa e, enfim, isso o torna essa fala dele hoje, que é sobre direito de esquecimento, desindexação, torna super produtiva porque ele esteve realmente lá do outro lado da moeda, né? Onde a publicação sai e quem recebe as ordens de retirar. Vanessa, quero te passar a palavra, quero que tu apresente o doutor Igor, né? E, Igor, quero deixar um agradecimento especial do Departamento de Direito Civil, do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, e da nossa presidente, doutora Sulamita Cabral, que te manda um beijo afetuoso. Obrigado pela presença, Igor, obrigado pelo teu tempo aqui conosco. Vanessa, a palavra é tua. Obrigada, professor Arnaldo. Então, hoje a gente recebe aqui o professor Igor Mascarenhas, a quem eu preciso agradecer, né, por separar um tempinho para falar com a gente. O professor Igor é do estado da Paraíba. Ele é doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em Direito Civil Constitucional também pela Universidade Federal da Paraíba, advogado e professor universitário. E hoje ele vai comentar com a gente, então, o artigo 2027-L do PL 04 de 2025. Professor Igor, a palavra está contigo. Bom, primeiro quero agradecer ao convite, e aí eu acho que vale a pena eu explicar um pouco do meu lugar de fala. Hoje eu atuo quase que exclusivamente com direito médico, então eu tenho muitos problemas de médicos com a imprensa, com essa comunicação digital, porque da mesma forma que a gente tem uma potencialização da comunicação, eu consigo alcançar mais pessoas. Eu também vou ter um problema, porque mais pessoas vão ser atingidas pelas informações que me dizem respeito. Então, como advogado de médico, o maior desespero é uma notícia sair em rede social contra esse médico, que a gente vai ter milhares de curtidas, milhares de comentários, milhares de compartilhamentos, e boa parte da imprensa hoje não faz um trabalho de apuração, sobretudo na digital, mas de replicação. Então, às vezes, uma notícia, ela vira 50 notícias iguais em locais diferentes. Então, isso faz muito parte da minha rotina. Além disso, eu trabalhei, lá no começo dos anos 2010, eu trabalhei para duas empresas de comunicação, TV, rádio e jornal físico ainda, essa coisa que está em grande desuso. E era rotina nós recebermos pedidos de desindexação, de direito ao esquecimento, sobretudo direito ao esquecimento, e alguns pedidos de direito de resposta. E uma coisa que a gente observava é que, regra geral, os profissionais que trabalhavam com isso, eles não percebiam que quem trabalha com a desindexação, com o direito ao esquecimento, ou com o próprio direito de resposta, o tratamento jurídico que a gente tem que dar não é o mesmo, não é a mesma cabeça, por exemplo, de alguém que vai trabalhar com direito empresarial. Porque dependendo de como você trate isso, talvez isso repercuta contra você. Recentemente, nós tivemos algumas reportagens que foram veiculadas e as pessoas buscaram o judiciário para que aquele podcast não fosse ao ar, aquela reportagem não fosse ao ar. E aí, regra geral, inclusive, considerando um precedente do Barroso, a imprensa ela não deve ser silenciada, a não ser que haja uma prova grave daquilo que está sendo veiculado, que é falso e tudo mais.
E aí, o que a imprensa hoje tem feito? Tentaram me calar. Tentaram retirar e perderam, de acordo com o juiz, e apresenta a ratio da decisão. Então, quem vai trabalhar com isso, quem vai trabalhar com um pedido de desindexação, quem vai trabalhar com um pedido de exclusão, tem que ter muita cautela, que dependendo de como você trabalhe isso, ainda que você pense que está exercendo um direito, isso pode reverberar negativamente. Então, a reforma do Código Civil, que não é uma reforma, é um novo código quase, ou é um novo código, ela traz muitos elementos que a jurisprudência já vinha tratando, mas que a legislação não acompanhava. Tem uma frase que eu gosto muito que aponta que a partir do momento que você está na segunda página do Google, você não existe mais. Ninguém vai para a segunda página do Google. E aí é nesse contexto que a desindexação ela se mostra ainda mais relevante. Porque não é que a informação chegue até você. É que às vezes você joga no Google e aí você obtém aquela informação baseada na primeira página, baseado no G do Google. Ninguém vai no O e nos outros Os. Então, a desindexação ela surge até como uma necessidade de você preservar esses indivíduos que são retratados em rede social. E aí a gente vai ter a possibilidade dessa desindexação, que é eu não tiro a informação, eu não excluo. E isso até está tratado na reforma, mas eu não estou falando da exclusão da informação. Eu estou dizendo que essa informação, que esse link, que essa notícia não vai estar mais no Google. E se não está no Google, no contexto atual, não existe. Porque ainda que a gente fale que a internet é maior do que o Google, a realidade é que o Google, às vezes, ele ultrapassa a internet. Então, se eu não encontro no Google, não existe, ainda que esteja na internet. Então, o código ele vai trazer que a pessoa é possível requerer a aplicação do direito à desindexação, que consiste na remoção do link que direciona buscas para informações inadequadas, não mais relevantes, abusivas ou excessivamente prejudiciais ao requerente e que não possuem utilidade ou finalidade para exposição de mecanismos de busca, websites ou plataformas digitais, permanecendo o conteúdo no site de origem. Uma das coisas mais recorrentes, e aí eu falo como alguém que está no direito médico, é o médico que sai no Jus Brasil. O Jus Brasil é desesperador, porque doutor Arnaldo Rizardo Filho, médico, é citado em 12 processos. Só que desses 12 processos, um deles é de suposto erro médico. Os outros 11, ele é autor, e ele está processando companhia aérea, companhia de telefonia, mas ele está vinculado a 12. Então, ele potencialmente é um mau médico. Essa questão do Jus Brasil hoje, inclusive muitas empresas que fazem esse aglomerado de informações processuais, hoje, na prática, eles nem discutem mais a desindexação. Ainda que a gente não tenha uma lei que trate da desindexação, boa parte desses aglomeradores de processos ou de notícias, eles falam, ok, vamos tirar o seu nome. E por que eles fazem isso? Porque não compensa processualmente você enfrentar 500 mil processos todos os dias de pessoas que não querem aparecer no Jus Brasil, no escavador ou no que quer que seja. O Jus Brasil, o escavador, o Google, eles exercem uma função social. A gente fala de função social da propriedade. Esses aglomeradores, eles também exercem uma função social. O problema é a gente sopesar essa função social com a preservação dos direitos da personalidade dos retratados. E aí, nesse contexto, o artigo 2027L, a proposta do artigo 2027L, ele traz dois elementos conjuntos que, para mim, são, de certa forma, antagônicos.
ou que não deveriam estar no mesmo dispositivo. Porque enquanto eu tenho o caput, que ele vai falar sobre a desindexação, e aí eu vou falar de informação não mais relevante, excessivamente prejudicial, ausência de utilidade ou finalidade para exposição. E abusiva, e aí abusiva eu vou colocar no campo da ilicitude, mas as outras não estão no campo da ilicitude propriamente. O parágrafo único ele vai falar sobre a possibilidade de remoção de informações que sejam de imagens pessoais explícitas ou íntimas, exposição de imagens pessoais explícitas ou íntimas, pornografia falsa involuntária envolvendo o usuário, informações de identificação pessoal de resultados da pesquisa e conteúdo que envolva imagens de crianças e adolescentes. Isso devia estar separado. A gente devia tratar de forma separada esses dois tipos de conteúdo. A gente deveria falar de informação num campo, dessa informação que não é mais útil, e no outro campo a gente deveria falar, sim, de imagens pessoais explícitas e íntimas, dessa remoção propriamente. Porque quando eu falo na desindexação, eu estou falando da remoção do link em canais de busca. Eu não estou falando da exclusão de rede social. Eu não estou falando da remoção propriamente de conteúdo. Então, eu estou falando de duas coisas diferentes. Eu dou um exemplo muito claro. Uma vez eu tive um processo de um médico que ele foi acusado de degolar uma criança. Ele era ginecologista, era um caso de parto pélvico, que aqui no Nordeste a gente chama de cabeça derradeira. Então, a criança nasceu primeiro pelos pés e a cabeça ficou presa, e aí o protocolo fala em degola. O médico resolveu fazer essa degola. Resolveu não, ele seguiu o protocolo e fez essa degola. E sai no jornal, médico degola criança. Ele foi absolvido criminalmente, ele foi absolvido no CRM, mas se você jogar no Google o nome dele aparece. A informação é verdadeira? Ele degolou? Sim. O problema central que a gente tem é que se antes a gente falava que três coisas não voltam atrás, que é a palavra dita, a flecha lançada e a oportunidade perdida, hoje o vídeo, a foto, a notícia postada também não. Então há um prejuízo muito grande dessa informação estar em rede social, estar no Google e tudo mais. E aí o médico fez, Igor, o ruim não é a notícia, que a notícia era ruim, ponto. Mas o pior é de depois de 5, 10, 15 anos, essa notícia ainda está lá. É possível falar em desindexação? É. Porque se você tira do Google, acabou o problema dele. Se você tira essa possibilidade de pesquisa daquela informação, que o maior problema das redes sociais atuais é que se você souber procurar, chega até você. Ou então, às vezes, você não sabe o que procurar e a informação chega até você. Eu digito lá Vanessa Bortolini, que eu quero saber de um trabalho dela. E aí vai sair, Vanessa Bortolini, procuradora, foi pega, bêbada, bateu o carro, capotou 15 vezes. Mas eu estava atrás de um artigo da Vanessa Bortolini. Eu não estava atrás dessas informações. Então, a desindexação ela acaba servindo como um freio, como um óbice, para que eu tenha acesso a esse tipo de informação que, regra geral, não é o que eu procuro. E em muitas situações, essa informação que eu não procuro, quando eu tenho acesso a ela, quando eu encontro com essa informação, eu coloco aquele indivíduo em xeque. Porque agora o trabalho acadêmico, por exemplo, vai ser colocado em xeque porque ela não é uma pessoa de confiança. Então percebam como essa desindexação ela é útil no sentido de proteção da imagem, da honra, do bom nome. E aí, mais do que isso, desse aspecto protetivo, é porque, vamos imaginar que isso fosse verdade, tudo que aconteceu com a Vanessa, e aí registro logo aqui mais uma vez, se tiver um corte, isso nunca aconteceu, mas vamos imaginar que isso fosse verdade.
se alguma coisa aconteceu há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos atrás, isso não é relevante para o hoje. Eu costumo dizer em alguns processos meus que o passado é um local de referência, mas não de permanência. Só que as redes sociais, a internet em geral, esse campo digital, ele faz o passado ser constantemente um presente e que ele pauta o seu futuro. Então, diante de uma informação que tem 10, 15 anos, você vai ser continuamente julgado. Às vezes eu nem vou conhecer o trabalho da Vanessa baseado naquela informação que eu recebi de 15 anos atrás. Há 15 anos atrás, eu, Igor, eu estava na faculdade ainda, não estava nem no dentro do campo do direito médico. Se alguém for me julgar com base em uma fotografia de 15 anos atrás, vai julgar muito errado. Talvez os nossos caminhos, eles são muito dinâmicos. Então a gente vai mudando o que a gente quer, o que a gente fez. Eu tenho um grande amigo que hoje é delegado. Eu falo, se a gente fizesse uma análise retrospectiva, você nunca seria delegado. Porque a sua pretensão, desde sempre, era ser juiz. E hoje ele está muito feliz sendo delegado e não se imagina fazendo outra coisa que não seja ser delegado. Essa desindexação, então, ela vai servir como um mecanismo de proteção. Qual é a cautela que a gente deve ter? E esse é um aspecto que ajuda em certa medida. A desindexação, ela não é contra o autor da notícia. A desindexação, ela não é contra aquele detentor efetivamente da informação. Ela é contra o mecanismo de busca. Então, isso torna a possibilidade de uma retaliação, digamos assim, caso o pedido seja infrutífero, muito menor. Porque nesse ponto, e essa é uma cautela que a gente tem que ter muito grande, o exercício de um direito, ele pode gerar um dano para aquele que está exercendo aquele direito. Todo mundo tem o direito de processar alguém. Não sei se vocês lembram, e aí o Arnaldo e a Vanessa talvez lembrem, que o ministro Gilmar Mendes, ele concedeu um habeas corpus para o Roger Abdelmaci cumprir a prisão domiciliar. E aí uma jornalista botou a foto do Gilmar Mendes, dizendo cúmplice. O Gilmar Mendes ficou ofendido com o cúmplice e entrou com ação contra a jornalista Monique Iose. Monique Iose foi condenada, e a partir do momento que a Monique Iose foi condenada, as pessoas compraram a briga da Monique Iose e passaram a postar a foto do Gilmar Mendes, cúmplice. Se processou um, vai ter que processar todo mundo. Pessoas que não tiveram acesso àquela informação, que Gilmar Mendes tinha dado um habeas corpus para o Roger Abdelmaci, passaram a consumir essa informação. Então, se a gente tivesse um processo diretamente vinculado ao autor da ação, ao autor da informação, e aí seria uma remoção propriamente, a gente tem o risco de isso ser um tiro no próprio pé. Por outro lado, quando eu falo da desindexação, que eu estou falando de um terceiro que não é propriamente interessado naquela matéria, para ele uma notícia a mais, uma notícia a menos, não vai mudar tanto. Eu vou ter um problema operacional, e aí eu vou ter que dar uma robustez para a equipe técnica para dizer isso a gente deve tirar. Essa notícia está desatualizada e não vai aparecer nesse mecanismo de busca, mas eu não vou ter esse interesse direto e imediato, que é diferente do caso da jornalista, por exemplo, que ela tem todo o direito de dizer fui condenada porque noticiei isso. Pô. Então, a forma como foi construído tudo isso permite uma maior proteção. E aí, mais uma vez, a gente vai ter que ter cautela em analisar qual é o tipo de discussão que a gente está fazendo. Porque mesmo quando a gente está falando da remoção dos links nos pesquisadores, nos buscadores,
a gente fala de informação inadequada não mais relevante. Isso é uma categoria que não se confunde com abusividade, que não se confunde, às vezes, com o excessivamente prejudicial. E, mais uma vez, o excessivamente prejudicial, dependendo do que seja, às vezes tem interesse público. Então, me preocupa também essas cláusulas muito abertas, em que a gente não sabe o que vai ser. O que seria o excessivamente prejudicial? Então, a gente vai ter um código que a gente vai ter que reconstruir esse código. Eu acho bom que a gente tenha esse conceito indeterminado, porque a gente vai fazendo uma construção contínua. Mas, ao mesmo tempo, esse conceito um tanto quanto indeterminado, essa cláusula aberta, de certa medida, ela pode gerar uma oscilação jurisprudencial muito grande. Talvez o que valha para o Rio Grande do Sul, e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em especial, ele é progressista, ele tem um entendimento muito defensor do direito civil, por exemplo. Talvez quando a gente pegue o mesmo caso e transporte para o Rio Grande do Norte, e eu não estou dizendo que o Rio Grande do Norte é um tribunal arcaico, mas está no outro extremo, digamos assim, talvez no Rio Grande do Norte eles digam, não, mas isso não é excessivamente prejudicial. E aí você vai ter que dar sorte para saber onde você está. E aí a gente vai ter um outro problema que quando a gente fala de infrações no campo digital, a jurisprudência entende que o domicílio do autor pode ser considerado, mas o do réu também. Então, se eu tiver num tribunal excessivamente progressista, eu vou utilizar o domicílio do autor. Se eu tiver num local não tão progressista assim, eu vou usar o domicílio do réu. Boa parte dos buscadores acede a São Paulo. Então vai ser um Deus nos acuda para o TJ de São Paulo. Porque eles vão ter que resolver esse tipo de problema. E aí gera mais um problema, que é, eu vou ter um tribunal super especializado em determinada matéria e eu vou ter outros tribunais extremamente carentes no tratamento daquela mesma matéria. Então, eu vou ter níveis de acesso à justiça diferentes. Igor, então você vai para onde? Eu vou fazer fórum shopping. É onde me for melhor. Se eu quero processar às vezes, e aí Vanessa deve saber até mais do que eu quero discutir uma condenação realizada pelo CREMERS e pelo CFM. Tem gente que vai para o TRF1, tem gente que vai para o TRF4. Vamos analisar qual é o melhor TRF para aquela matéria. Então, o Fórum Shopping vai acontecer isso. Eu vou começar a analisar para onde eu vou judicializar. Baseado em quê? Em jurimetria, baseado em dados. E aí é um novo trabalho dessa nova tecnologia, que é você parametrizar como estão as decisões. Antes a gente fazia tudo isso à mão, quase, olhando jurisprudência por jurisprudência para dizer, aqui tá bom. Agora você contrata a empresa que faz isso para você. E aí você vai começar a discutir desindexação, remoção de conteúdo com esses elementos. Então, é uma nova realidade do uso desses mecanismos de busca, de desindexação ou de remoção, mas mais do que isso, é uma oportunidade, de certa forma, de aprimorar essa atuação jurídica. Porque hoje o que é feito exclusivamente sem um referencial legal, a gente pode ter, se passar o texto da forma como está, a gente pode ter um referencial legislativo específico que trate disso. Porque hoje tudo é feito a partir de uma construção, a partir de entendimentos. E aí acaba que essa desindexação, na verdade, do modelo como é feita hoje, ela não é baseada na lei, mas ela é muito mais baseada num juízo de conveniência e oportunidade empresarial. Vale a pena gastar dinheiro com advogado e ficar discutindo isso judicialmente?
ou às vezes vale a pena eu fazer uma análise do que é justo e do que não é justo fazer desindexação. Então, ter um norte é muito adequado, na minha opinião, mas ao mesmo tempo, esse norte muito aberto, talvez ele gere uma amplitude, tal qual a gente teve com dignidade da pessoa humana. Você não recebe o jornal em casa, isso viola a dignidade da pessoa humana. Você perdeu um braço por uma falha de uma máquina, isso viola a dignidade da pessoa humana. Quer dizer que não receber o jornal em casa legitima esse pedido da mesma forma que perder um braço? Então, esses novos tempos do, da responsabilidade, sobretudo no campo digital, acho que o novo código ele ajude bastante. Essas considerações iniciais, pelo menos. Legal. Igor, me diz uma coisa na tua fala, né? Eu me lembro de uma dúvida que sempre quem não é da área, quem não trabalha com isso, tem, e que teve o julgamento agora do STF quanto ao direito do esquecimento. Como que a gente pode distinguir de uma forma assim bem básica direito de esquecimento e desindexação? Quando a gente fala desse direito ao esquecimento, eu estou falando na exclusão daquela informação que não é mais relevante. E aí, por vezes, essa informação, no direito ao esquecimento, a informação ela é verdadeira. Mas eu digo que, para aquele contexto específico, ela não é mais relevante. O ponto é que, na desindexação, eu não estou falando da exclusão do dado. Eu estou falando no não acesso daquela informação. Então, a gente tem um artigo que vai falar, de certa forma, sobre direito ao esquecimento, que é o 2027K, que aí, por exemplo, ele traz que é possível a exclusão permanente daquelas informações se houver um lapso temporal razoável da publicação da informação verídica. Então, se eu tenho um lapso temporal relevante, eu posso excluir aquela informação. Por outro lado, quando eu estou falando de desindexação, eu estou falando, por exemplo, de uma informação que é prejudicial e não possui mais utilidade ou finalidade. Se a gente parar para pensar, hoje a informação ela é muito dinâmica. Vez por outra, eu tenho algum médico que é envolvido em algum escândalo. Ele, Igor, o que que a gente pode fazer? Eu não se preocupa que vai ter um outro escândalo semana que vem. E aí você vai ser esquecido. Então a gente consome informação muito rápido e a gente esquece das informações consumidas. E aí, dentro desse cenário de esquecimento, o esquecimento é algo mais. O direito ao esquecimento, que o STF disse que ele não era compatível, mas que dependendo do caso concreto, a gente poderia fazer uma flexibilização dele. A desindexação acaba que ela tem um efeito prático muito próximo ao direito ao esquecimento. Só que ela é menos agressiva na liberdade de expressão, na liberdade de imprensa, porque eu não estou tirando a informação. E você pode querer manter aquele arquivo lá de consumir uma informação de 15 anos atrás. Mas quantas vezes a gente pesquisa informação de 15 anos atrás? Às vezes eu me sinto velho quando eu vou dar uma palestra e aí eu vejo a data da notícia que eu peguei. Aí tem lá, informação de 2020. E eu dou aula na graduação, e na graduação eu tenho aula com aluno, eu dou aula para alunos que têm 17, 19 anos. Às vezes eu vou dar falo de um caso, aí eles, não, a gente não lembra desse caso. A gente não sabe que caso é esse. Aí eu, gente, como é que vocês não sabem? Aconteceu um dia desses. Aí eles, aconteceu quando, professor? Eu fiz, tem 6 anos. Eles, não, mas isso aí é antigo. Então eu Eu tenho que tinha dessa. trabalhar. Não, é uma coisa de outro. Uma vez eu estava falando em sala de DNA, de teste de DNA, e falei aquele caso que ficou famoso no Brasil do menino Pedrinho. Não sei se vocês lembram, ou se vocês estão na mesma idade dos meus alunos. Que foi um Eu já menino que passei, eu já não me lembro, mas é por outro motivo. excesso de informação. Excesso de idade já, sabe? E aí o que que acontece? Os alunos falaram assim, professor, esse caso não, eu não lembro.
Aí eu faço, tá, mas o caso era esse, assim, assim, assim. Eu tenho que abrir no Google, jogo lá o caso com o resumo para eles poderem ler. Isso é muito incomum, que a gente não consome notícia velha. E o conceito de notícia velha está ficando cada vez mais curto. O que antes era uma notícia velha de 10, 15 anos, e aí uma referência que eu uso muito é o Vale a Pena Ver de Novo. O Vale a Pena Ver de Novo, ele exibia novelas velhas. Hoje a novela velha, ela não é tão velha assim. E eu digo, eu lembro da novela velha. E esse lembrar da notícia, lembrar da novela velha, ele mostra que a nossa sociedade está muito dinâmica. É muita informação sendo produzida e houve uma descentralização da produção de informação. O pai de um amigo meu, ele era correspondente, na Inglaterra, de um jornal. Aí, Igor, para a notícia chegar da Inglaterra até o Brasil, era sofrido. Hoje em dia você vai ter um blogueiro que se apresenta como jornalista e tem 3 milhões de seguidores, que ele está em tempo real fazendo a cobertura. A gente tinha o Choquei fazendo cobertura da guerra da Ucrânia. Em nenhum cenário você imaginaria o Choquei fazendo cobertura da guerra da Ucrânia. Então, a coisa ficou muito mais rápida e barreiras foram eliminadas. Eu não preciso mais de um intermediário, eu não preciso mais de uma estrutura tão grande para poder fazer a notícia circular. E antes, até para você poder consumir a notícia, você precisava ter dinheiro, porque precisava comprar o jornal, ou então rezar para passar no Jornal Nacional. Hoje em dia, todo mundo tem o seu jornal na mão, porque boa parte da população tem pelo menos um smartphone. E aí eu falo pelo menos porque muitos têm dois, três, quatro. Então, é tudo muito mais fácil. E aí, esse novo entendimento de que a notícia velha ela pode ser não buscada, evitando uma coisa assintosa de retira essa notícia verdadeira que me é prejudicial, talvez ajude. O meu temor só é como a gente vai construir esse conceito do que é a notícia que não é mais útil. Porque se for pensar, hoje, um ano não é uma notícia útil. Mas às vezes, e eu vou falar, por exemplo, do direito médico. Um caso que ficou famoso, um médico ele foi cassado pelo Conselho Federal de Medicina. Só que quando você jogava o nome dele no Google, as notícias apontavam que ele já tinha se envolvido em outros tantos escândalos nos últimos 5 anos. 5 anos para o modelo atual é algo extremamente antigo. E aí, como é que eu vou compatibilizar essa questão da notícia ser, entre aspas, desatualizada ou não ser mais útil, se, por exemplo, em muitas situações o tempo do processo é diferente do tempo da sociedade? Porque para o tempo processual, 5 anos é muito pouco. Eu não sei como é que está o andamento do TJ do Rio Grande do Sul, mas eu tenho um tribunal que é uma das minhas primeiras ações, 2012. A gente ainda não teve audiência de instrução. E aí, o que aconteceu nesse processo e foi veiculado em rede social e tudo mais, é uma informação relevante a ser utilizada. Mas aí, 12 anos, você vai dizer, não é mais útil. E como quem vai fazer esse controle de desindexação vai ser o buscador, ele não vai ter acesso à informação do processo ou da necessidade daquela informação para o processo. E aí o advogado ele vai ter que ter um trabalho grande de, desde já, salvar todos os hiperlinks e não apenas o que é o hábito da gente, fazer o print, por exemplo, porque o print não vai ser mais útil. Porque se você jogar o texto do print, você não vai achar. Então agora não basta o print, tem que ser print e hiperlink. Eu tenho um grupo comigo mesmo, que toda vez que eu preciso de alguma coisa, eu deixo o print e logo embaixo eu boto o hiperlink, que é para poder saber aonde buscar aquela informação. E a gente vai ter que fazer esse trabalho agora.
Ato notarial ainda não é algo barato no Brasil, então a gente vai ter que criar esses mecanismos paralelos para evitar que aquela informação seja desindexada. E aí ela se perca, porque potencialmente ela vai ser útil para a gente em algum momento. Acho que é um pouco disso. Perfeito. Só para deixar claro, então, para o pessoal, o direito ao esquecimento está no 2027K, né, do projeto de lei número 4 de 2025, e o direito à desindexação está no 2027L. K e L, um atrás do outro. Vanessa, alguma consideração mais a fazer? Não, só que parece uma reação legislativa, né, ao entendimento do Supremo quanto a essa questão do entendimento. Vamos ver, porque nós estamos aqui comentando a título de projeto, né? Vamos ver como que Sim. fica essa tramitação. Mas eu concordo com o professor Igor que ficou um pouco bagunçado, digamos assim, né, as hipóteses ali, tanto no K quanto no L também. Eu não sei, Mas eu não sei se o STF, no julgamento, teve questão de lesão a direito de personalidade ou não, mas aqui eu, no eu tô com a direito de decisão esquecimento, aberta aqui, a de repercussão geral. é, É no incompatível com a 7K. Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim como se entendido como poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos, ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e informação devem ser analisados caso a caso a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente relativos à proteção à honra, imagem, privacidade e personalidade. Talvez não seja contraditório o artigo da lei dos 2027K com essa parte final da decisão do STF, né? Talvez se encaixe aí. Uhum. É, O problema maior, tem eu que. acho que é o L, o caput com um parágrafo único, porque aí ele fala em desindexação e o parágrafo único fala em remoção de conteúdo. Remoção. Ah, É, Essa é a remoção. antinomia existente. É, E aí a tem a gente vai... desindexação, a remoção e a exclusão permanente de então, são dados, três né? No K. categorias. É, São três categorias. São três categorias. é. Pessoal, são três categorias: direito ao esquecimento do 2027K, desindexação do 2027L, caput e remoção de dados no 2027L, parágrafo único. São três categorias. Isso aí. Eu acho que Então, é esse isso. vai ser o sofrimento. Adorei essa ligação que o doutor Igor nos entregou com os casos de médicos, porque a gente vê muito, porque até no congresso, né? Eu estava no feriadão num congresso agora organizado pelo professor Igor, e teve uma palestra muito interessante quanto a isso, né? Quanto a de como a mídia utiliza expressões até sensacionalistas para descrever casos que envolvem médicos, o quanto isso pode ser prejudicial, e tá lá eternizado lá no link, né? Antes de ter processo, antes de ter, às vezes, até inquérito, antes de qualquer coisa. E aí é uma coisa que a professora Fernanda Schaffer fala muito bem, a notícia, ela cola em você. E em muitas situações a gente tem um excesso de informação, algumas, muitas não verdadeiras, e a gente não consegue desconstruir isso. Dr. Arnaldo Rizardo Filho foi processado porque roubou um cliente. Dr. Arnaldo depois ele não, ele é absolvido, mas a informação da absolvição não chega. E por vezes a informação da absolvição ela não é noticiada. Se, se a gente jogar no Google Arnaldo Rizardo Filho, aí vai aparecer lá, roubou 55 mil clientes, mas não vai sair a informação que foi absolvido. Uhum, Então, talvez a desindexação, ou então, o que o judiciário tem feito muito também, o dever de indexar, e a gente tem algumas decisões nesse sentido, o dever de indexar a informação correta. Então, assim, foi acusado, aí tem lá uma errata gigantesca, às vezes em pop-up ou não, dizendo o médico, o advogado, o acusado foi absolvido.
Então, eu faço essa espécie de disclaimer para dizer o que você está lendo não representa a realidade. Era uma realidade da época, mas não é a visão do todo. Porque senão eu vou ter uma visão míope do fato. Eu vou ter o início, mas eu não vou ter o desfecho. Então, para além dessa desindexação, talvez seja importante a gente debater não apenas a desindexação ou a exclusão, mas também o dever de indexação de notícias. Uhum. E aí, se a gente Perfeito. for pensar, o direito de resposta, ele tem um prazo decadencial de 120 dias. Talvez não sirva para você, porque às vezes a absolvição só vem lá na frente. E de acordo Uhum. com o entendimento do STF, eu tenho que priorizar a informação e eu apuro o abuso depois. Só que aí você vai sofrer até chegar à verdade real. Então, isso é muito complicado da gente viver e a gente vai ter que trazer alguns ajustes em relação a tudo isso. Perfeito, Igor. É isso, Vanessa. Eu acho que é, já até pela questão do tempo, né? Acho que foi bastante conteúdo, foi uma conversa muito interessante. E agradeço novamente, professor Igor, por estar presente aqui conosco hoje. Bati aqui no meu fone, espero que não tenha cortado. Mas Não, estava então Tudo bem. agradecendo ao professor Igor por despender o tempo aqui conosco hoje. Muito obrigada, professor. Eu muito que obrigado. agradeço a oportunidade. Ah, Muito desculpa. obrigado, Igor. Fica um abraço do IAGS, Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, Departamento de Direito Civil, e um beijo grande da nossa presidente, queridíssima doutora Sulamita. Muito obrigado. Fico esperando então vocês aqui agora em João Pessoa, entendeu? Para vocês fugirem do frio gaúcho. É uma honra poder fazer esse debate, poder fazer esses confrontos do que é apresentado pela comissão de juristas, do que chega no Congresso, e agora a gente fica na expectativa do que vai sair do Congresso. De acordo com um amigo meu que participou, ele fez, Igor, a gente cria gordura no projeto para saber o que que vai ser cortado desse projeto. Eu fiz, é porque a gente trabalha com o ideal, com o possível e com o que a gente não aceita. Então, um pouco da reforma é isso, é criar uma figura do ideal, sabendo que essa figura do ideal não vai passar. E aí, muito provavelmente, a gente vai agora ter que debater o que que é possível e o que que a gente não pode aceitar em hipótese alguma. Só fazendo uma breve retificação, que eu troquei os prazos decadenciais do mandado de segurança com o direito de resposta. Então, são 60 dias do prazo de decadencial para o pedido de direito de resposta. Mas é isso. Agradeço mais uma vez a oportunidade e fico à disposição do IAGS. Quem sabe depois, Vanessa, a gente faz o lançamento do livro de processo ético aí no Rio Grande do Sul. Então, eu vou tomar um chimarrão com vocês. Perfeito. Já estamos lhe aguardando, já estamos lhe A, aguardando, professor. a, a casa está à sua disposição, querido. Então, até mais. Valeu. Obrigada, Desligamentos, o tchau. pessoal pode mandar no privado.